olha só o quanto sobrou daqueles. Se o PIB hoje sei lá, uns 11 trilhões, e você arrecada aí 30 e poucos por cento, 32, então a gente está falando mais de 3 trilhões de arrecadação. Ô Mira, e você tem, meu, uma vasta experiência, né? E você já passou por vários governos. Muita gente está preocupada em investir no Brasil por conta do governo de hoje. Todo mês aumenta algum imposto. É, essa briga do Lula com o Trump, né? Muita gente falou, caramba, tá levando até problema até para alguns bancos aqui do Brasil. Qual que é a sua visão hoje do governo? O governo tá atrapalhando muito ou não? A gente que investe em ações tem que pensar sempre que a cada 4 anos muda de governo também. Cara, dá pra gente ficar assim, uns 6 meses discutindo sobre isso, né? Aí você precisa de uma visão de macroeconomia. E aí a macroeconomia ela vai se dividir em duas partes. Uma macroeconomia que está pensando em 20 anos, por exemplo, quais os países que mais vão crescer no mundo, a Sim. população brasileira já está decrescendo, a americana, Japão, Europa está decrescendo, você tem outros países crescendo. Isso é uma visão mais de longo prazo macroeconômica, e você tem uma visão macroeconômica mais de curto prazo, e nos países ocidentais a gente tem ciclos, que é o ciclo econômico político, que a cada 4 anos, pelo menos, ele se manifesta, com eleição, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, um monte de coisa. E aí, se a gente está olhando esse ciclo, ele está muito presente no Brasil. Ah, eu já vi muitas coisas acontecerem, e já vi mesmo muitas coisas, assim, eu tenho 46 anos, eu já tenho alguma história para contar. Ah, o que está acontecendo com o governo? A gente tem que separar, se você falar: "O Brasil hoje está ruim", não, não está ruim. Bolsa está na máxima, IFIX está na máxima, Exato. desemprego está na mínima, o PIB é positivo. "Ah, Mira, você então está dizendo que é o melhor governo?" Não, o mercado ele é muito contrário ao governo atual, não pelo que está acontecendo, mas pelo que vai acontecer. E esse é o grande problema. Ah, brigar com Trump, tudo isso, eu acho que isso aí é problema de curtíssimo prazo, não é algo que nem me afete, nem me preocupe, nem preocupa tanto o mercado. Mas o que me preocupa e preocupa o mercado é o que vai acontecer em 2027. Inclusive, eu vou fazer live segunda-feira no meu canal falando muito sobre isso. Por quê? Porque a gente tem um problema que é o fiscal. O que é o fiscal? Quando a gente pensa em contas públicas, né, contas pessoais, você tem o teu salário e você Sim. paga as contas, e se não dá certo você pega um empréstimo no banco. O orçamento público é a mesma coisa. Todas as receitas, tem que cobrir todas as despesas, e se falta dinheiro, o governo faz dívida, né, Ixi. emite título e faz dívida, que é o que a gente está fazendo, a gente tem um déficit. A gente não consegue arrecadar o suficiente para pagar as contas, incluindo os juros da dívida, e aí você tem que fazer mais dívida. E aí tem uma coisa que é trajetória da dívida, dá para ficar discutindo só isso, porque tem uma equação da dívida que você pode calcular, e aí você fala assim: "Ah, o Japão tem uma dívida que é muito maior do que a brasileira", mas quando você vê o ângulo da reta que é dada por essa equação da dívida, pô, é uma reta que é quase plana, né, Sim. da dívida, da trajetória da dívida do Japão. E do Brasil, é um negócio que é quase vertical, Que é então, tipo, porra, é um negócio insustentável, por é o isso que foguete do é Elon Musk, por né? isso que a gente critica tanto. Existe uma questão matemática para ter essa equação da dívida, ela é explicada matematicamente. Esse é o problema, porque dentro da dívida tem taxa de juros, a taxa Selic, né? Sim. Então ela é um negócio endógeno, E vai do Japão se é realimentando. menor. É zero, ou é negativo. É. Então, para o Japão é melhor, porque se a taxa de juros é negativa, ele pega o dinheiro emprestado e ele devolve menos do que ele pegou. É. Porra, maravilha, né? Dá para ter trilhões e trilhões. Só que aí, quando a gente olha esse problema brasileiro, quando eu falei de orçamento, esses três pilares, o que recebe, o que gasta e dívida, hoje o orçamento do governo, dos governos de uma maneira geral, a gente tem um gasto obrigatório e um gasto discricionário, né? Esse gasto obrigatório é aquilo que a Sim. Constituição obriga, pagamento de pessoal, gastos com educação, com saúde, com tudo aquilo que é obrigatório, principalmente pagamento, o gasto previdenciário, INSS, folha de funcionário público e de um monte de coisa. Esse é um dos grandes gastos que o governo tem. E a nossa arrecadação, o pessoal fala muito: "Ah, não, mas os impostos estão aumentando". A nossa carga tributária, que é a maneira correta de você ver, é o quanto do PIB você está arrecadando em impostos. A carga tributária brasileira ela não muda muito.
ela fica entre 32% e 34% do PIB. É mais ou menos isso. O PIB cresce, o governo arrecada mais, é óbvio, né? Porque se o PIB é maior, a arrecadação de impostos ela também é maior. Nominalmente, ela é maior. E esse não é o nosso problema, né? Arrecadar impostos. Já se arrecada muito. O problema é que a gente arrecada no nível de, por exemplo, Espanha e Japão para ter uma qualidade de Muito ruim. América Latina. E aí, a América Latina arrecada mais ou menos 21% do PIB. Ou seja, para ter a qualidade que a gente tem, a gente tinha que cobrar menos imposto. Muito menos. Ou então cobrar a mesma coisa para ter muito mais qualidade de Sim. vida. A gente tem esse problema. Só para a galera entender essa questão do quanto se cobra e as questões dos impostos. E nem é o grande problema. O grande problema é como o governo gasta esse dinheiro. Hoje, 92% do orçamento é para despesas obrigatórias. Nossa, Sobra- 92%. Sobra 8% para despesas discricionárias. Só que desses 8%, ainda tem uma parte que é para complementar a saúde e a educação, para ter o mínimo constitucional, o mínimo exigido na Constituição. E aí sobra muito menos. Esse muito menos tem as emendas parlamentares que foram criadas e ampliadas ao longo dos anos. Assistencialismo que toda hora eles fazem, né? Também, mas aí entra um pouco nas despesas obrigatórias, eles jogam um pouco para lá, Bolsa Família, BPC, essas coisas, fica um pouco ali nas obrigatórias também. Mas a questão é que sobra, pegando as emendas parlamentares, porque aí tem contingenciamento, mas, sei lá, dá de 40 a 60 bilhões. E sobra para o governo uns 80 bi. E aí, desses 80 bi é para ele fazer investimentos, pagar custeio, sei lá, gasolina para a polícia, passaporte da Polícia Federal, essas coisas que tem que ser custeado. Olha só o quanto sobrou daqueles. Se o PIB hoje sei lá, uns 11 trilhões, e você arrecada aí 30 e poucos por cento, 32, então a gente está falando mais de 3 trilhões de arrecadação. E no final das contas sobra 80 bi, mais ou menos. Sim. Deve dar uns 80 bi para o governo federal fazer investimento. Só que a expectativa é que em 2027 você não tenha isso. Que essas despesas obrigatórias, que hoje são 92%, elas sejam 100% do orçamento. E aí não vai sobrar nada para medida, para emenda parlamentar, emenda de bancada, emenda de relator, emenda de tudo. Não vai sobrar para o governo fazer investimento, não vai sobrar nada. A máquina vai parar. É o shutdown que o Haddad fala. E aí, qual a solução que você acha que a gente vai ter? Uma ampla reforma para reduzir todos os gastos, uma reforma administrativa, reduzir salários, pegar tudo que tem de errado e corrigir, reduzir prefeituras, porque uma parte do que o governo arrecada vai para estados e municípios, e, pô, você tem um monte de município que nem deveria existir, porque não consegue se sustentar, né? E aí você tinha que acabar com prefeitura, Câmara de Vereadores. Porque é só as pessoas que moram lá, elas são baseadas na prefeitura. Todo mundo. Tem muito, gente. E tem um monte. Tinha que acabar com todos esses municípios que não se sustentam, então deveriam fazer parte de outros municípios maiores, um monte de coisa. Você acha que é isso que vai acontecer? Ou simplesmente o governo vai aumentar imposto? Com certeza aumentar imposto, né? Porque se você aumenta imposto, você gera mais receita e acontece. Só que vai chegar um momento, porque já tá chegando esse momento. Hoje a gente já não aceita muito mais impostos. Então, vai chegar um momento que você não vai aceitar muito menos. E aí, a economia tem uma coisa chamada curva de Laffer, que não adianta você subir o imposto. As pessoas vão parar de consumir. É o que aconteceu no caso das blusinhas da Shopee. Da Shein. Um pouco. É que a galera não... acabou diminuindo muito. Diminuindo o consumo, né? É porque o pessoal não parou de consumir, mas sim, a ideia é essa. A curva de Laffer você vai subindo o preço ou o imposto que as pessoas param de consumir. Assim, não faz sentido. E aí não adianta você botar 100%, 200%. 200% de zero vai continuar sendo zero. Porque o zero é o consumo de quem não foi lá e não comprou. Entendeu? E aí não adianta só aumentar imposto. Inclusive, eu escrevi um artigo essa semana para o mestrado, né? Que é o efeito sobre o PIB do quanto você tem de redução de gastos ou você tem do aumento de impostos. A redução de gastos ela tem um efeito maior, mais positivo no PIB do que o aumento de impostos. Só que assim, tem outros desdobramentos sobre isso, outras análises, mas se a gente aplicar essa análise simples,
O corte de gastos ele tem um efeito mais positivo no PIB do que o aumento de imposto, porque o aumento de imposto é aumento de receita, né? Se é aumento de receita, o governo tem mais dinheiro para investir, o que estimularia mais o crescimento do PIB. Essa é a ideia. Só que o corte de gastos ele é mais benéfico. Aí é complicado, né? O governo, será que ele vai querer cortar na carne? Assim, o problema disso é que você precisa de um pacto federativo, porque não adianta o governo federal querer fazer alguma coisa. O governo federal tem que querer, óbvio, estados e municípios também. É uma cadeia. Porque pensa assim, um vereador lá de, sei lá, do Chique, chique, Bahia. chique lá do Raio Parta, ele faz uma besteira. Isso gera um déficit na prefeitura. Nossa. A prefeitura precisa de dinheiro. Quem vai socorrer? O estado ou a União? E aí, pensa que o governo federal fez tudo bonitinho, mas ele vai ter que socorrer Nossa. um município aqui. Ou o governador fez tudo bacana, como, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado superavitário. É um estado que consegue ter grana. Não fica devendo como outros estados, por exemplo, Minas Gerais, que tem dívida. Agora, o estado socorre o seu município. De repente, esse estado vai precisar de ajuda do governo federal. Sim. Agora imagina que todo mundo faz besteira. O município, o estado Nossa. e o governo federal, que é mais ou menos o que acontece no Brasil. Cara, como é que você vai resolver? Você precisa de um pacto federativo que todos os níveis de poder eles estejam empenhados em reduzir tudo isso e fazer a coisa correta. Só que assim, caramba, você acha que isso vai acontecer ou é difícil? Ah, Mira, então qual é a solução? Desiste do Brasil? Não. Você tem que sabedor de tudo isso, você tem que usar isso a seu favor para ganhar dinheiro. E também entender que existe um mercado internacional que você pode investir, que aí não é bem o mercado internacional, é o mercado americano. Eu ensino isso no módulo 15 da mentoria, que é sobre mercado americano, faço recomendação de ativos. Por quê? Porque você tem uma economia que cresce e é a que mais cresce no mundo. É a primeira economia do mundo, por isso que ela é a primeira economia, porque é a que sempre cresce, a que mais cresce, que é a economia americana. Então, quando a gente fala em investir no exterior, é investir nos Estados Unidos. Ou se expor à economia americana, que você pode investir na Europa, mas replicando o índice americano. Sim. Entendeu? Mas é se expor ao mercado americano, olhando o mercado americano. Por quê? Porque é o mercado que mais cresce. Entendeu? É a economia que mais cresce. Então você pode investir do Brasil, mas se expor a uma economia que cresce, que é muito diferente de dolarizar a carteira, né? Você não deve comprar dólar. Você deve investir em ativos americanos, seja ETF de renda fixa, ações, REITs ou qualquer coisa. Então é importante ter essa visão das oportunidades que o Brasil tem, dos seus problemas e das oportunidades que esses problemas geram, como você ganha dinheiro com isso, como, por exemplo, título público federal pagando IPCA mais 7. Cara, se o Brasil fosse organizadinho um pouquinho, não pagava IPCA mais 7. IPCA mais 7 é uma baita taxa. Derivada do quê? Desse nosso problema fiscal. Porque todos os economistas sabem de todas essas questões. E a Bolsa? A Bolsa está no recorde histórico. Era para ela estar num valor de 200 mil pontos. Era para estar muito acima disso. Por que ela está barata? Por conta dos nossos problemas. Então dá para você aproveitar essas oportunidades geradas pela bagunça que é o Brasil. Sim. Assim, se você já assumiu, e isso é o que eu ensino para as pessoas, você aceitou o maior risco de todos. Qual é? Morar no Brasil. Uma vez que você já aceitou esse risco, você mora aqui, ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro porque você conhece os problemas locais, então você ganha dinheiro com isso aí. Investindo, renda fixa, renda variável, fazendo grana com esses problemas. Por quê? A gente não vai conseguir, eu sozinho, você sozinho, a gente não vai conseguir mudar a política e a economia. Tudo bem que a gente alertando as pessoas, a gente conscientiza o voto e um monte de coisa, mas a gente é um grão de areia. Mas você consegue fazer por você, investindo bem. Não, e é o que eu sempre falo também, né, Mira? Igual aqui no Brasil, não tem como você investir em uma grande empresa de tecnologia. Lá nos Estados Unidos você já consegue. Tem várias empresas Tem muita coisa no Brasil que você não consegue investir, que você consegue ir lá fora se expor a esses fácil demais, né? mercados.